Ô, Arnaldo, o que o São Paulo vai fazer, você acha? Ou o que deveria fazer? Bom, o São Paulo, assim, né? Eu acho que o São Paulo tentou primeiro verificar algumas opções empregadas, né? Porque talvez tivesse o dinheiro para pagar a multa rescisória, coisa que não tinha até algum tempo, tal. E aí tem uma outra situação, né? Que é diferente desse mercado usual de técnicos brasileiros. Por exemplo, o Vojvoda, que seria a opção talvez óbvia. Ele não está nessa situação, ou ele não compartilha dessa situação de técnico brasileiro usual que foi descrita pelo Trajano, pelo Mauro e pelo Danilo. Assim, eu não sei qual vai ser meu dia de amanhã, então dane-se, vou aceitar o que for melhor para mim no agora. Esses caras, com o perfil do Voivoda, eles não querem. O Voivoda disse não para Atlético, Flamengo, Vasco, Corinthians e agora São Paulo, sem precisar diretamente dizer não. É que sabe aquela coisa, Tino? Começa assim: o empresário vai lá, sonda se ele toparia receber uma proposta se a gente pagasse a multa. Ele afasta essa possibilidade. Então, no mercado empregado, o São Paulo não tem muita opção. As opções livres no mercado, brasileiras não existem boas, lamentavelmente. Né? Vale lembrar que a nova geração de treinadores brasileiros não se estabeleceu. E hoje a gente vê Filipão bem, Mano bem, Renato bem. Nessa geração intermediária, talvez o Diniz e o Rogério sejam exceções, bem exceções, com todas os solavancos, e esses dois já passaram recentemente pelo São Paulo, e não sairiam hoje de Fluminense e Bahia. Então, o São Paulo considera que essa é a escolha mais difícil de técnico nos últimos tempos. Não tem muita opção boa. Então, o São Paulo vai tentar alguma coisa diferente. Vai ter que fazer um pouco o que fez na época do Crespo, aquelas coisas das entrevistas, sabe aquele processo de seleção? Enquanto isso, o tempo come, é o que o Mauro falou. Tem jogo contra o Palmeiras no dia 3 na Supercopa. O São Paulo, eu fiz essa imagem, ontem eu falei com você, Tironi, para mim é aquela coisa, é aquela corrida de Fórmula 1 em que ele, com o título da Copa do Brasil, com o Dorival e a manutenção da maior parte do elenco, ia largar na pole position, sabe? Aquele treino da véspera. Aí o treino só seria para confirmar as posições. Estava na pole position, nas primeiras posições. Aí o piloto sumiu. O piloto teve uma dor de barriga, tal, e daí no dia seguinte ele não participou da sessão de treinos. Em vez da pole position, o São Paulo vai largar do boxe com o novo piloto. O São Paulo vai largar lá atrás de todo mundo. E o futebol ele é mágico porque tem essas situações. Existem essas situações. A decepção que o Trajano falou do torcedor do São Paulo é isso. Acho que pela primeira vez, depois de muito tempo, o torcedor do São Paulo tinha expectativa de uma largada mais consistente, né? De uma largada para talvez brigar com os primeiros, tal, não sei o que lá. Agora, ele vai ter que largar do boxe. E assim, a pressa é necessária, mas como diria o outro, ela muitas vezes é inimiga da perfeição. Então, para escolher um treinador de futebol nesse período, com o elenco reformulado e que consiga minimamente, e isso é sempre uma falácia, continuar o trabalho, vai ser muito difícil. O que o Tironi colocou até agora é o resultado da enquete. Vou falar agora. Por enquanto vocês estavam reclamando que a enquete não é boa, tá equilibradíssima aqui, com 6 mil votos, que é exatamente o que a gente precisa e quer de likes de você. Então inscrevam-se no canal, dê likes aí na nossa live. A pergunta é: a ida do Dorival Júnior para a seleção brasileira é boa para ele, 37%. Boa para a seleção, 17%. Ruim para o São Paulo, 38%. E ruim para a seleção, 8%. Por enquanto tá assim a nossa enquete. O Felipe Sartin tem uma boa mensagem aqui. Ele fala: o Dorival e o Menino Ney irão se reencontrar. Né? Lembrando que eles tiveram aquele entreveiro lá nos tempos de Santos. Será que vai ter respeito dessa vez? Pergunta ele aqui. E o Evaristo Souza fala: o Bruno Lage seria ótima opção. Não, né? O cara
Caçapa é melhor. Caçapa é a melhor opção, não é, Trajano? Caçapa é melhor. Certamente, certamente. Diogo Mari, Sampaoli ou Vitor Pereira no São Paulo, diz ele. Oh. E o Danilo Pessoa fala, o caminho natural colocava o Abel Ferreira no cargo. Não, né, Danilo? Porque o Abel ia falar não. Você não acha? O Abel, como eu disse, né? O Abel eu acho que é um dos poucos que tem a certeza que a Leila e o Anderson, eles não têm peito, não têm coragem para demiti-lo. O Abel é maior do que a Leila, é maior do que o Anderson na história do Palmeiras e na atualidade, né? Não tem como você imaginar a Leila e o Anderson tendo coragem. Na verdade, é o Abel que segura o trabalho da Leila e é o Abel que segura o trabalho do Anderson. Eu acho que o Anderson e a Leila têm acertos e erros, mas o Abel é o grande escudo para os dois. Então não faz nenhum sentido, e o Abel sabe disso. Ele sabe que se tem um lugar ali que ele não vai ser demitido de jeito nenhum, é no Palmeiras. E acho que ele teria coragem de falar não para a seleção brasileira. Vocês falaram até dessa ausência, né, de treinadores para a seleção, aliás, de que a seleção não atrai mais. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma falta de opção para treinadores, para técnico da seleção brasileira. A gente não tem nenhum brasileiro ali, tirando o exemplo é o Dorival, né? O Dorival não teria como ter sido chamado. A gente olha para o lado e não consegue pensar. Quem seria o treinador? Você acha que se fosse o convite por Renato Gaúcho, ele não teria dito sim também? Com certeza. O próprio Rogério Ceni, que está começando o trabalho no Bahia, se o Edinaldo acordasse e falasse, vai ser o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni teria dito sim também. É muito difícil a gente imaginar um treinador brasileiro que diria não para a seleção brasileira. Em compensação, a gente vê o Abel, eu consigo imaginar, como você disse, o Abel falando não, eventualmente o Vojvoda, e vocês falaram do Vojvoda dizendo não para o São Paulo, tem a informação do Hernan que o Caixinha também disse não para o São Paulo, subiu agora há pouco no blog do Mercado da Bola aqui no UOL, o Caixinha também disse não, então é um trabalho complicado aí para o São Paulo nessa busca, e assim, o São Paulo tem, em tese, né, teria o Paulista para poder tentar ajeitar a casa, mas tem o jogo contra o Palmeiras, que por menor que seja a Supercopa, a gente sabe como é essa questão do confronto direto, do mata-mata, do valendo o título, por menor que seja essa taça da Supercopa, é uma taça que o São Paulino quer ganhar de qualquer jeito, por ser a primeira que vai disputar, é uma taça que o palmeirense vai querer ganhar por ser contra o São Paulo, que o São Paulo eliminou 2 vezes seguidas o Palmeiras da Copa do Brasil. Então é um jogo que aparentemente era pequeno, mas está gigantesco. E curiosamente, né, amigos, o Edinaldo voltou para a seleção, para a CBF, e já definiu a saída do Diniz e a chegada do Dorival, mas até agora não bateu o martelo de onde vai ser a Supercopa. A gente está aqui dia 8 de janeiro, falta menos de um mês para o jogo. A gente não sabe se o jogo vai ser no Maracanã, se vai ser no Mineirão, se não tem como ser em São Paulo, porque não pode ter torcida dividida. Então o Edinaldo entrou parecendo que queria resolver o assunto que dá mais atenção, que é a seleção brasileira, mas na verdade, se a gente for pensar com a lógica, ele deveria pensar em resolver onde vai ser a Supercopa. Pensar por quê? Porque precisa reservar o campo, precisa pensar ali, não pode fazer show, não pode fazer evento, o gramado tem que estar bom, precisa fazer esse tipo de reserva e também precisa pensar no torcedor. O torcedor precisa comprar passagem, precisa reservar hotel, sei lá o que vai ser, para se for no Rio, se for em Belo Horizonte, que são as 2 mais cotadas do momento, que são os estádios maiores que a gente consegue pensar num estádio dividido. Mas não, Edinaldo preferiu mudar o lugar que ia dar mais holofote, que todo mundo ia parar de falar. A gente quase não fala mais da liminar que segura ele no cargo, da loucura que foi ele, como ex-presidente, abrir mão e falar para o Feijó e para o Sveiter, olha, eu não quero mais ser presidente, eu abro mão, tudo bem, vocês podem lançar aí, resolvam entre vocês quem vai ser o candidato, eu assumo o vice aqui e vamos embora, a gente fecha com as federações, porque ele não tinha mais poder político para segurar uma própria candidatura. Ele estava até então fazendo uma estratégia política com o Reinaldo, pulou do barco para ficar com o Feijó, com o Sveiter, deixou o Reinaldo do outro lado, aí por uma liminar volta para o cargo, tira o Diniz, que talvez se ele não tivesse saído do cargo, o Diniz estaria técnico até agora, mesmo que o Diniz, por pior que o Diniz estivesse no cargo, acho que talvez ele continuasse se o Edinaldo não tivesse essa liminar de idas e voltas, e agora tá aí. Mandou embora e a gente até agora não sabe Supercopa, menos de um mês para acontecer, um campeonato que paga aí 10 milhões para o campeão, a gente não tem ideia do que vai acontecer para essa Supercopa. Impressionante, esse negócio é incrível mesmo, né? Era a canetada mais fácil, decidir onde não decide.
mas decide o técnico da seleção, quem sai, quem fica. Muito só bem. Tem jogo em junho, hein, Tirone? Não é que é em fevereiro. Exatamente, tem jogo em junho, exatamente. Muito bem, ó, nossa enquete segue bombando, estamos chegando a 4 mil likes, queremos que chegar a 6 mil, então venha com a gente, chame parentes e amigos para votar também. Bom, é o seguinte, outro assunto que abalou a semana aí foi o tal do patrocínio do Corinthians, 370 milhões. O novo patrocinador master da camisa do Corinthians, Mauro. Esse negócio abala o mercado, um valor tão superior a todos os outros, inclusive o do Flamengo, que ano a ano aí vinha pulverizando os rivais na arrecadação, vinha surfando uma onda aí tranquilaça, e cada vez mais, tinha renovado com o seu patrocinador e tinha aumentado o valor. Aí chega o Corinthians com uma bala dessa, de 370 milhões, teve coletiva ontem do Augusto Melo, até com o boné lá do patrocinador, para explicar essas circunstâncias. Não é um valor muito fora do normal, que muda completamente o mercado? Não, o valor é totalmente anormal. Esse do Flamengo de 85 milhões da Pixibet também já é um valor muito alto, que era o que eles ofereciam aproximadamente ao Corinthians, né? O mercado, o pessoal desse mercado de casa de aposta está todo mundo meio de cabelo em pé, sem querendo entender como empresas internacionais, como aquela que patrocina o São Paulo agora, que está chegando, né? Superbet, que vem da Polônia, que está lá em outros países e tal, chega com a proposta boa que o São Paulo... acho que é Polônia, hein? Acho que é a Polônia, mas enfim. Tá. Mas enfim, Polônia, Romênia, não importa. É uma empresa que está lá fora, que já tem cortina de ferro. Uma história, né? Ela chega e oferece ao São Paulo uma condição boa, tirando uma outra, que é o Sportbet.io. E aí, empresas aqui do Brasil, parece que é de Campina Grande, essa VaideBet, a Pixibet também aqui do Brasil, de repente chega com valores muito, muito inchados, no momento de regulamentação desse setor, ou seja, tem muita coisa aí que precisa ser mais explicada, não pelos clubes, mas por quem está envolvido. Os clubes não querem saber, vão, assinam. Você vê, o Flamengo tirou um banco e botou a casa de aposta no lugar, pagando muito mais. Então é um negócio meio louco, né? Uma bolha que a gente não sabe até onde vai, até que ponto essas cifras tão não ligadas à questão da regulamentação e da licença que as empresas têm que obter, né? Ter que se tornar conhecidas de alguma forma. É tudo muito, muito estranho, assim, para ser bem específico. Vamos ver como é que vai ser também e de que maneira esse dinheiro entra no Corinthians, né? Quanto vai para o futebol? Tem comissão para pagar para a agência, para alguém? Como é que é isso aí e tal? Ou seja, quanto sobra de fato? Agora, acho que a grande questão aí é a facilidade com a qual o pessoal do Corinthians está vendendo a agenda positiva, né? Porque falou-se desse dinheiro, assim, o nível do torcedor de futebol, de qualquer time, assim, de boa parte, é muito baixo, nível intelectual mesmo. Os caras não entendem nada, não sabem fazer conta. Esse dinheiro é ótimo, é muita grana. Só que essa grana é um pouco mais do que o Boscardo vai gerar para o Corinthians quando for para o PSG no meio do ano. E a venda do Boscardo nunca foi vista como solução dos problemas do Corinthians. E é óbvio que esses 120 milhões por ano não resolvem o problema do Corinthians, porque a dívida do Corinthians ela é de quase 1 bilhão, fora o estádio. Fora o estádio. Então é um valor muito bom. Seria ótimo se o Corinthians fosse um clube bem gerido, administrado corretamente, e se o Corinthians estivesse agora pensando, vou pegar esse dinheiro, vou pagar o Argentino Júnior, vou acertar com o Rojas que está clamando, vou ver quem mais eu estou devendo, negociar minhas dívidas e começar a pôr a casa em ordem. Mas não é. Falavam em Gabigol até outro dia, embora não tenham feito proposta, querem contratar Deus e o mundo. Então, na realidade, não vai sair do lugar. Não tem dinheiro que aguente isso. E a questão é matemática. A grana é alta, é muito boa, se for de fato essa grana toda para o futebol, não sei como é que vai distribuir, isso não está muito claro, né? Alguém viu o contrato? Que, por exemplo, no Flamengo, com todas as confusões que tem no Flamengo, o Conselho Deliberativo aprova os contratos de publicidade, qualquer contrato. Então, as pessoas veem o contrato. Eu lembrei ontem, até na rede social, uma história de 2016, quando a Carabao, lembra? Aquele energético, apareceu no Flamengo e disseram que ia ser o maior patrocínio do universo. Patrocinava o Chelsea, Copa da Liga Inglesa e tal. Puseram aqui na manga e depois viria para o peito. Bem, um ano depois, atraso. Mais um pouco, cerca de 2 anos depois de assinado o contrato, rescisão. Mais adiante, Flamengo na justiça. E tempão depois, 2021, me parece, esse contrato foi em 16, aí que o Flamengo teria ganho na justiça para receber. E qual foi o problema? E eu fiz, uma época, publiquei no meu blog, eu tive acesso ao contrato na época. Eu e o pessoal do Jornal Extra, do Rio de Janeiro.
E o contrato tinha uma cláusula que falava assim, estava lá no meio, né? Se não atingir tal meta, pode ser rescindido o contrato. Para atingir uma meta de venda, o produto tinha que ser distribuído. E o produto tinha uma má distribuição. Você não achava o tal do Carabao. Obviamente, não atingiu as metas. Então ficou um rolo danado, e tudo que foi vendido, ainda na época do Bandeira de Melo, como uma grande ó do Borogodó, que vai revolucionar a coisa, não foi nada. Então é preciso ter um pouco de pé atrás quando aparece um negócio que é bom demais. Aquela história do esmola é grande, o cego desconfia, é um negócio assim, né? Eu não sei muito bem dessas coisas de ditado popular, não, mas é uma coisa, mas é muita coisa. O do Flamengo já é muito. E esse do Corinthians é um número ainda mais impressionante, porque para cobrir a PixBet, a VaideBet oferece 120. Mas se era cerca de 80, 85, você precisa oferecer 120 para cobrir 80, 85? Não é grande a diferença? É curioso. Não sei qual é a estratégia. São empresas que a gente não sabe muito bem quem são. Aparece o dono aqui, mas tudo bem, como é que é isso aqui? E o mais curioso é isso, as empresas desse ramo, internacionais, presentes em muitos países, onde há uma tradição maior de aposta, que se arrecada muito e que tem regulamentação, não chegam nessas cifras. E empresas aqui do Brasil, que ninguém sabia que era, ninguém sabia o que era PixBet até aparecer no Flamengo, no Corinthians, no Vasco e em outros clubes. E agora surgiu uma outra. Dizem que é de Campina Grande, na Paraíba, muito forte na região. É um negócio curioso mesmo. Acho que para o torcedor comemorar com moderação. Mas o pessoal o pessoal não sabe, muitos não sabem fazer conta, o cara já acha, está resolvido, agora acabou a farra. Não acabou a farra, amigo. E outra coisa, é o patrocínio principal. O Corinthians tem outras propriedades, pode ganhar mais dinheiro com isso, como o Flamengo, como outros clubes. O Palmeiras não, porque todo o uniforme do Palmeiras é das empresas Crefisa e Fã. Então, não tem outro espaço ali. Tanto que o Palmeiras é um dos poucos que não tem casa de aposta. Quem teria que arrancar ali um dos dois logos de algum espaço do uniforme para abrir esse caminho e poder faturar com essa bolha das casas de aposta que está aí no mercado do futebol no Brasil. Agora, é bom lembrar, é um momento importante, regulamentação, as empresas vão ter que pagar luvas, tem que seguir uma série de pré-requisitos para poder ter regulamentação. Então, o que há no meio disso tudo? Por que essas propostas mirabolantes, as duas são, e a do Corinthians mais ainda? Enfim, o mais chato de falar isso tudo é lidar com tanta gente limitada que acha que o comentário é porque o de A é maior do que o do outro. Não é isso, gente. É outra coisa. Mas, enfim, eu não estou muito preocupado, até não deveria nem citá-los, né, em falar para eles, tentando falar para quem consegue raciocinar, quem consegue pensar um pouco. O dirigente de futebol e todo mundo que se envolve no futebol se aproveita demais dessa ingenuidade do torcedor, de achar que tudo que é falado em tom de, olha só, alerta, peraí, presta atenção, é por conta de clubismo. E aí é difícil, fica muito fácil vender agenda positiva. E está de parabéns a diretoria do Corinthians, que o que ela vende de agenda positiva é uma atrás da outra, com uma facilidade impressionante. Agora, se lá na frente tiver qualquer problema, seja do contrato do Flamengo, esse que está fazendo agora, ou do Corinthians, aí a repercussão é menor. As pessoas nem ligam. Vide Carabao. As notinhas de canto, de página, como se dizia antigamente, muito menores do que todo o oba-oba quando foi feito o contrato. E eu lembro que quando eu publiquei lá que tinha acesso ao contrato, que podia ser rescindido e que aquilo não parecia tão bom como se imaginava, nossa, os torcedores do Flamengo, porrada, você é contra, não sei o quê. Não, é contra, está aqui o contrato. Enfim, aliás, eu acho curioso que clubes de futebol não tenham esse procedimento padrão, né? Um contrato de tanto dinheiro deveria passar por um conselho. Pelo menos isso, né? Parece que não, né? Chega lá, faz, acabou, vamos embora. Vamos ver como é que fica. Qual